Para falar sobre a relação de irmãos, e vou usar um pouco da história de Fleabag para falar sobre isso. Não lembro se eu já comentei aqui, mas eu não tenho irmãos, então tudo que eu sei sobre a relação de irmãos é completamente teórica. Tenho zero ideia na prática como que funciona. E é muito doido, porque a sensação que eu tenho é que todas as relações entre irmãos são completamente truculentas. Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. E para mim, o que eu acho muito difícil é que às vezes é só cortar a pessoa, né? Tipo, cortar determinadas atitudes, impor determinados limites e tudo. E a sensação que eu tenho é que, em relação a irmãos, essa é a coisa mais difícil de se fazer. Tipo, essa é uma coisa assim que eu já vi tanto na vida real quanto em diferentes mídias, né? Tipo, livros, séries, filmes. É que muitas vezes é mais fácil retirar da sua vida os pais que os irmãos, sabe? E é muito doido porque, assim, a relação entre os irmãos, ela é completamente influenciada pela criação e pela existência dos pais, né? Tipo, pela forma como os pais lidam. Porque, assim, existe a questão de biológica, né? De competição, que, tipo, essa é uma questão... Gente, isso é 100% biológico, né? Principalmente considerando que nós somos uma espécie que preza pelo cuidado a longo prazo, né, ao invés da grande quantidade de prole, né, que existem diferentes formas de desenvolvimento nesse sentido, né, mas, enfim, então o que acontece é, a nossa espécie, ela é formada para ser cuidada pelos pais, assim, por um longo período de tempo, né, a amamentação, a alimentação depois da amamentação, a limpeza, saúde, enfim, tudo isso, né? E, então já existe essa questão que, com certeza, tipo, a pior pessoa para você nesse sentido, né? Tipo, a pessoa que mais pode atrapalhar aquilo para você é seu irmão. Certo? Assim, tipo assim, zero julgamento. Não tô falando que os irmãos têm que sair por aí brigando. Não é isso. Existe espécie que é isso. Mas, enfim. Então, eu acho que essa é uma questão, assim, que, primeiro, já é completamente relevante, e, segundo, a forma como os pais, tipo, duas pessoas, né, dois irmãos, eles podem ter os mesmos progenitores no sentido biológico e os mesmos cuidadores. Independente de como que seja essa formação, assim, né, tipo, um progenitor cuidou ou não, teve mesmos dois progenitores, mas tiveram outras duas pessoas, 3, 4, 5, que cuidaram desses irmãos, mas não são os progenitores, enfim, acho que ficou muito confuso, mas é qualquer formação. Apesar de existir, né, tipo, esse comparativo, o mesmo ambiente, mesma genética, essas pessoas não vão ser iguais, mesmo gêmeos univitelinos. Aí entra a questão da genética igual, né, mas enfim, voltando. E cada filho tem um pai diferente. Essa é uma coisa assim que para mim acaba sendo fácil de notar, porque tipo, eu não tô internalizada nisso. Então eu percebo isso muito bem, assim, tipo, nas outras pessoas, né, nas outras famílias. Então cada filho tem pais diferentes. E isso afeta na relação dos irmãos. E daí indo pra Fleabag, né? Porque, por exemplo, mesmo o pai delas, né, que é o único que tá ali presente, e daí tem a madrasta, e essa madrasta realmente desgosta da Fleabag, mas gosta da Claire, né? E o pai também, principalmente pelo que me dá a entender, assim, é que ela é muito parecida com a mãe, então ele acaba tendo um distanciamento dela, enquanto que com a Claire ele já se relaciona melhor, né? E, enfim, mas voltando para a questão dos irmãos, o que eu acho muito doido é que existe essa relação truculenta, mas são pessoas assim, tipo, é sempre uma das primeiras pessoas que você vai confiar, entendeu? Tipo, uma das únicas pessoas talvez que você vai confiar, sabe? Porque apesar de tudo, apesar de certas mágoas, certas questões, e daí essa é a parte que eu fico confusa, tipo, sempre tem um retorno para esses irmãos, né? E em Fleabag, né? Apesar delas terem uma relação confusa, elas indicam que tipo, não, meio que não se suportam, é uma coisa meio
tentando parecer que estamos bem, tá tudo certo, mas eu acho que, assim, resume bem quando a Claire fala, a única pessoa por quem eu correria no aeroporto é você. E, enfim, e eu acho muito interessante isso, e, tipo, assim, isso não é uma reclamação sobre meus pais, em dado momento eu já quis ter irmãos, em dado momento não, hoje eu acho ótimo não ter irmãos, porque eu acho que talvez eu não seria uma boa irmã, muito provavelmente. E essa é uma coisa que eu acho engraçado, porque assim, várias pessoas já me falaram, tipo, você é como uma irmã pra mim. E essas pessoas que me falaram isso são pessoas que têm irmãos. Só que eu sei que a minha relação com essas pessoas não se compara com a relação que elas têm com os irmãos de verdade, né? Eu e o irmão dessa pessoa fizermos a mesma coisa de ruim, digamos, pra essa pessoa, eu não seria perdoado, porque eu não sou irmã, mas o irmão já seria perdoado. E principalmente que também entra muito na questão da criação, que tipo, é ter o irmão acima de tudo e tudo mais, que são coisas também que eu não passei, então eu não tenho como opinar. E também não tô nem opinando aqui, só tô comentando que é uma coisa que eu acho interessante observar isso, assim, sabe? E pra mim é muito confuso. Eu acho que é a relação mais confusa, assim, que existe, sabe? E, tipo, existem várias relações que eu nunca vou ter, mas essa pra mim é a mais confusa. Mesmo, tipo, não só pelo fato de que eu nunca vou ter.